Depois que você começa a estudar ocultismo, você começa a enxergar os filmes de uma forma totalmente diferente de antes. Eu vejo filme de terror desde quando eu era muito novinha, desde os 11, 12 anos, eu sempre gostei muito dessa temática e é a minha temática favorita até hoje. Eu vejo filme de terror até hoje. Um dos meus favoritos é Coraline. E a gente vai entendendo esses simbolismos, os simbolismos por trás das narrativas, quando a gente adentra esse mundo, o mundo sobrenatural, o mundo oculto, o mundo da magia. E eu vou dar alguns exemplos aqui com o filme Coraline, vou falar sobre a história, né? Vou dar spoilers aqui, então se você não viu, não veja esse filme. Se você não viu o filme, não veja esse vídeo, porque compensa muito ver o filme e não ver o meu vídeo, porque é um filme fabuloso. Mas vamos lá. Coraline e a família, eles acabam de se mudar para uma casa e ela encontra uma porta pequenina, uma porta pequena. Vou colocar a imagem aqui, peraí. Ela encontra uma porta que representa simbolicamente o portal que separa os dois mundos, que separa duas dimensões da realidade, que é a dimensão física e a dimensão espiritual. Ela acaba adentrando essa porta e encontrando uma segunda família, uma cópia da família original do outro lado dessa portinha. E é muito interessante a forma como as coisas vão se desenrolando, porque a gente encontra vários elementos simbólicos que a gente vai identificando nos estudos de magia. Eu vou pontuar alguns aqui agora para você. Eu acredito que Coraline nunca foi em corpo físico para o outro mundo. Eu acredito que o que ela fazia era uma projeção astral. Ela não ia em corpo físico. Tanto que ela, quase todas as vezes, porque no final ela não vai durante a noite, mas quase todas as vezes ela dorme e acorda e consegue abrir a porta e adentrar o mundo e chegar nesse mundo fabuloso, porque é um mundo onde ela tem todas as suas vontades atendidas, ao contrário do mundo real, onde a mãe é mais rígida, onde os pais não cozinham muito bem, todas as vontades dela são realizadas através da mãe 2, da outra mãe, que acaba vigiando ela através dos olhos da boneca que ela ganha do Aibe, que é um amigo vizinho. Aliás, um vizinho que se torna amigo dela no decorrer da história. Então ela faz essas projeções para o outro mundo, para a casa da outra mãe, tem os seus desejos realizados e ela fica extremamente encantada. E ela quer ficar nesse mundo, só que ela tem que dar algo em troca para outra mãe. E o que a mãe pede em troca são os olhos. Ela fala, olha, você pode ficar aqui, mas você tem que costurar botões, você tem que deixar eu costurar botões nos seus olhos. Ou seja, ela vai retirar os olhos da Coraline e vai pregar botões no lugar dos olhos originais. Só que Coraline não aceita. Coraline ela não, ela não quer aquilo, sabe? E acaba rolando ali uma discussão. A outra mãe, ela fica muito chateada porque os olhos na espiritualidade, eles têm uma representação muito simbólica. Os olhos, como que é aquele ditado mesmo? Os olhos são a imagem da alma, o espelho da alma. Mas enfim, mas os olhos eles representam a intuição, a verdade espiritual, aquilo que a gente consegue enxergar. A pessoa quando ela está cega, entre aspas, espiritualmente falando, ela é muito fácil, ela é muito manipulável, ela consegue ser feita de fantoche mesmo, sabe? As pessoas fazem o que querem quando as pessoas não têm uma visão aberta em relação às coisas. Tanto que eu vou abrir um parênteses aqui agora. Quando eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu lembro que o meu olho esquerdo, ele começou a ter... Eu desenvolvi uma doença muito misteriosa no meu olho esquerdo, que representava justamente essa falta de visão da realidade. Fechando parênteses aqui com a minha experiência. Mas Coraline, ela não aceita trocar, né, os olhos pelos botões. A outra mãe acaba prendendo ela no outro mundo, não deixa ela voltar para a realidade normal, e ela acaba se deparando com crianças fantasmas, crianças que estão presas ali, crianças que aceitaram fazer essas trocas, que aceitaram trocar os olhos, deixar os olhos em troca daquela realidade mais benéfica para elas, onde elas podiam brincar, elas podiam comer o que elas quisessem, elas poderiam ter todas as suas vontades realizadas. Só que ao pegar os olhos, ela meio que sugava a alma, sabe? Ela aprisionava a alma dessa criança no outro mundo. E assim, a Bela Dama, que é o nome da outra mãe,
Ela se alimentava da energia vital dessas crianças. Tanto que tem uma parte, eu não lembro se é o gato que fala, que a outra mãe ela precisa da Coraline. Não, acho que é a própria Belladama que fala. Você tem que ficar aqui porque senão eu vou morrer. E assim, ela vai morrer porque ela tá ficando sem energia mais. Ela precisa de uma criança para que ela sugue aquela criança e ela continue existindo. Porque do outro lado da realidade, na dimensão espiritual, não existe comida. Não existe, tipo, a gente não come do lado de lá. A gente se alimenta de energia. Por isso que os espíritos sugam a nossa energia vital. Porque eles não comem. As trocas do mundo espiritual não é a grana, não é o dinheiro. Até por isso que as oferendas são repletas de intenções, de energias vitais. E quanto mais energia vital você coloca em uma oferenda, maior é a profundidade daquela oferenda. Enfim, mas a Coraline, ela não aceita ter os olhos retirados em troca da outra realidade. E ela acaba conseguindo escapar desse mundo, do outro mundo, né, da dimensão paralela. Só que quando ela retorna, ela percebe que a mãe aprisionou os pais dela dentro de um globo de neve. E eu acredito que ali, apesar de ser dia, apesar dessa cena se passar durante o dia, eu acredito que ali ela ainda está em projeção astral. Ela não está em sã consciência que eu falo, ela não está conscientemente no corpo físico. Porque os pais dela chegam depois, que ela consegue libertá-los e tudo mais. E eles perguntam o que tá acontecendo, porque pra eles não aconteceu nada, sabe? A vida só correu da forma como ela correu normalmente. Eles se ausentaram e depois voltaram pra casa. Então eu acho que esse filme ele é super simbólico, ele tem umas mensagens ali subliminares que são muito interessantes quando a gente, como eu falei anteriormente, quando a gente começa a estudar espiritualidade, praticar magia principalmente, a gente entende que nada é por acaso. Todos os elementos de filme de terror, gente, eles são utilizados nas magias. Espelho, chave, que mais? Que tem lá na Coraline. Essa representação dos olhos, os bonecos, muitas coisas são utilizadas para fazer essa comunicação com o outro lado e com esses espíritos que querem essa energia vital que está na terceira dimensão, que é o que eles não têm acesso, sabe? E eu acho muito interessante. Eu juro que eu tentei fazer desse vídeo um vídeo menor, só que já tá muito longo. Ai, meu Deus, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer um vídeo de 1 minuto. Mas enfim, é isso. Eu amo esse filme, eu já vi umas 300 vezes, assim, tipo, eu vi muitas e muitas vezes. E eu verei outras vezes porque eu amo demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.